Olá pessoal, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de hoje, de Gestão de Documentos 2. Hoje é dia 20/5, sexta-feira, 18 horas. A chamada de vocês já foi disparada, então estejam atentos para respondê-la no horário da aula. E logo mais tarde, aproximadamente ao final deste vídeo, a atividade da semana será disparada. Cuidem que a atividade tem um período certo para ser entregue, né? Então fiquem atentos. Deixe eu apresentar para vocês o conteúdo de hoje, então, nossa aula IPMT, sétima semana de aula. Nós vamos ver o modelo OAIS e a cadeia de custódia digital arquivística, a CCDA. Nós vamos ver também a introdução ao modelo OAIS, o Open Archival Information System, a ISO 14721. Eu vou citar o PAST, porque o PAST é um modelo de preservação como para a Trust, né, do Interpares, então eu vou ter uma aula especial sobre isso. Ela vai ser presencial, tá? Também a cadeia de custódia digital arquivística ininterrupta, para a garantia da autenticidade, componentes de identidade e integridade, controle da transmissão, custódia e preservação. Controle ou dependência, tá? E confiabilidade também, completeza, forma e controle, produção e manutenção ao longo do tempo. E também citar a cadeia de preservação do Interpares. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Tá? Deixa eu passar a apresentação de vocês. Deixa eu compartilhar essa tela que não estava compartilhando essa guia. Agora sim. Aí então está a apresentação. Esse slide vão para vocês também lá no Class, tá? É só baixar, tem um link de download. Vocês podem comentar tanto no slide, quanto vocês podem comentar na postagem. Então, fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês. Tá? Vamos começar com cadeia de custódia. Em inglês, Chain of Custody, cadeia de custódia. E, de antemão, dizer que o diálogo que nós vamos construir, a relação que a gente vai construir, é uma relação interdisciplinar. Então, nós vamos dialogar esse conceito da cadeia de custódia, tanto da arquivologia, tanto quanto no direito, como é que é a concepção ou acepção da cadeia de custódia no direito, na diplomática e na CFD, na Ciência Forense Digital. Veja que é interdisciplinar, então quer dizer, existe um diálogo entre todas estas áreas. A gente já tem uma certa desconfiança de que esse diálogo já é transdisciplinar. Quer dizer, é um diálogo mais profícuo, mais efetivo, existe uma produção de conhecimento novo entre estas áreas. Isso não está ainda muito claro na literatura, a gente encontra de vez em quando um traço aqui, outro traço ali, mas não tão claro. Então vamos ficar por enquanto com a ideia de diálogo ou relação interdisciplinar. Para começar, vamos falar de prova, né? E aí nós vamos dialogar com os princípios do Geraldo Prado, né? De mesmidade, né? E também de desconfiança. Para Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, demonstrar de forma documentada a cadeia de custódia e toda a trajetória feita da coleta até a inserção no processo e valoração judicial. Veja, nessa definição de Auri Lopes, nós estamos falando de uma concepção de direito, do direito. Tá? Então, aí entra novamente a nossa relação interdisciplinar. Veja que a ideia é depois da coleta, né? Então, muito ligado à questão do direito, do crime, né? Do processo judicial. Então, eu coleto aquela prova num determinado momento que eu preciso daquela prova, e aí, daquele momento que eu coletei, eu tenho que documentar uma cadeia de custódia.
uma linha ininterrupta em que eu vou documentar toda a trajetória que aconteceu aqui da coleta até que ela seja inserida no processo e seja valorada judicialmente, seja avaliada judicialmente. Então, veja, nesse caso do processo judicial do direito, a cadeia de custódia não está pensada para antes da coleta. Veja que tudo começa aqui, coleta. Se nós pensarmos, eu estou antecipando algo que eu vou falar logo adiante, se nós pensarmos na questão da prova de um correio eletrônico, essa ideia de preservar ou de documentar a cadeia de custódia somente no momento da coleta, ela não dá conta da complexidade do documento digital. Porque o documento digital, como nós já viemos estudando, é complexo e específico, esses dois princípios dos documentos arquivísticos. O fato do documento arquivístico digital ser complexo e específico quer dizer que não adianta eu só controlar a cadeia de custódia no momento da coleta. Porque eu já posso coletar esse e-mail que já foi adulterado antes da coleta. E aí eu não posso acreditar no e-mail como documento autêntico, confiável, seguro. Porque ele pode ter sido adulterado antes, mesmo que esteja num PDF assinado digitalmente, mesmo que esteja com uma assinatura digital, mesmo que esteja num determinado ambiente ou storage, eu só vou acreditar se existe uma cadeia de custódia digital, arquivística, desde a sua produção, melhor, desde a sua gênese, inclusive. Mas essa não é a acepção que está aqui expressada por Aurélio Lopes. Não é a acepção que o direito vinha utilizando da cadeia de custódia. Por isso que eu estou falando dessa relação que a gente vai ter que melhorar, né? O vocabulário jurídico de Plácido de Silva, de 2013, não apresenta esse termo. E o Black's Law somente o apresenta a partir da 5ª edição, lá em 79. Na publicação de 2009, que é a nova edição, a 9ª edição, perdão, cadeia de custódia é definida como diferente do Aurélio Lopes, tá? Diferente. Então, para o Black's Law, é o movimento e a localização da prova usam como sinônimos evidência, vamos dialogar isso também na aula presencial, verdadeira, tá? Verdadeira, e a história das pessoas que a tiveram sob sua custódia. Desde o momento que é obtida, vejam novamente, desde o momento que é obtida, coletada, autor anterior, da coleta, né? Da coleta até a inserção. Veja que o Black's Law também faz isso. O Black's Law também deixa claro, é desde o momento em que é obtida ao momento em que é apresentada na justiça. Tradução nossa. Tá? Veja que existe um vazio ali do antes da coleta para o documento arquivístico digital. Então, esse conceito no direito, essa ideia da cadeia de custódia no direito, ela dá muito bem conta de documentos analógicos. Material analógico, material físico, tá? Mas não dá conta de documento digital, que é complexo, que é específico. Cadeia de custódia exige testemunho de posse contínua por cada indivíduo que tenha posse do objeto, junto com o testemunho de cada um que o objeto permaneceu substancialmente na mesma condição, enquanto estava em sua presença e em sua posse. Vejam, novamente uma abordagem que nós queremos problematizar, nós queremos discutir sobre isso. Aí o dicionário de terminologia arquivística, 99. Novamente, relação interdisciplinar. Agora, aqui na arquivologia, o que é cadeia de custódia? É a sucessão de entidades ou de pessoas,
Vejam entidades como arquivos, né? Entidades custodiadoras, arquivos, entidades arquivísticas, ou pessoas especialistas em custódia, arquivistas, que tiveram a custódia de um conjunto de documentos desde sua criação, bem melhor a definição, bem melhor, mas ainda com uma ênfase ou uma dedicação ao mundo analógico, né? Então, vejam, desde a criação, desde a produção até a sua entrada, aquisição, custódia, né? Em um arquivo ou repositório de manuscritos. Bom, manuscritos aí deixou claro, né, a questão do material analógico, documentos analógicos. Não contempla a complexidade do documento arquivístico digital. Não contempla a especificidade, a cadeia de custódia digital arquivística. Mas já conseguimos fazer uma relação direito-arquivologia. Para Jenkson, 1922, se existe uma custódia ininterrupta, uma unbroken custody, a possibilidade de falsificação é nula. É claro que essa afirmação de Jenkson dá o que discutir, dá o que falar, nós podemos colocar isso em aula, a gente vai discutir isso presencialmente. E aí o que Jenkson diz? Por que não é nula a falsificação? Pois houve cuidados por parte do custodiante quanto à proteção dos documentos. Essa é uma abordagem de Jenkson e do mundo analógico, do mundo papel e não digital. Tá? No mundo digital, mudou, o episteme mudou, houve uma ruptura paradigmática. Quando é possível realizar uma adulteração no documento digital, nós não estamos falando de imputar essa alteração, essa adulteração, pelo profissional responsável pela custódia. Eu posso dizer que essa adulteração ela pode ter sido feita na rede ou em rede. Essa adulteração pode ter sido feita por um ato malicioso, uma invasão, um hackeamento, tá? Sem, inclusive, que a entidade custodiadora tome conhecimento ou que o custodiador, o arquivista, tome conhecimento. Então, não se está levantando aqui o questionamento do profissionalismo ou da ética, algo que também poderia ser feito, mas não se está fazendo aqui esse tipo de julgamento, análise ou colocando em xeque o profissional. Não. Nós estamos discutindo outra questão, que o documento digital é complexo e específico, que ele tem que estar sob custódia digital e não sob custódia analógica numa estante dentro do arquivo. E não num sistema qualquer. Veja que não é só digital de um sistema qualquer. Não adianta eu botar na nuvem e achar que o fato de ser digital vai garantir a autenticidade. Não. Tem que ser um sistema com requisitos arquivísticos homologados pela autoridade arquivística competente em sua esfera de poder. Tá? Então, veja, tem que haver uma homologação. Qual é a homologação para a gestão de documentos no Brasil? No Executivo e Legislativo é o EARC Brasil. No Judiciário é o MOREC Jus. Gestão de documentos, documentos arquivísticos em suas idades corrente e intermediária. Mas quando vence essa idade, estas duas idades corrente e intermediária, e esse documento é transferido ou recolhido, aí nós estamos falando do ambiente de preservação, do RDC-ARC, do Repositório Arquivístico Digital Confiável. E qual é a homologação? É a resolução número 43 do CONARC. Vejam, o documento arquivístico digital, então, é complexo e específico, requer sistemas com requisitos. Não basta deixar simplesmente registrado que está dentro do arquivo estadual Y. Não basta dizer que está nas mãos do arquivista, diretor do arquivo tal. Não.
porque ele é documento digital, ele tem que estar confinado em sistemas digitais arquivísticos, em sistemas de informação digital orientados a requisitos, modelos de requisitos para gestão, para acesso. Essa é uma diferença muito sensível que nós vamos explorar bastante a seguir nas nossas aulas. Ainda Schellenberg, os documentos modernos existem em grande volume. São de origem complexa e sua criação, nem estamos falando de especificidade e complexidade, documentos modernos. E, muitas vezes, casual. A maneira pela qual são produzidos torna infrutífera qualquer tentativa de controlar os documentos de per si, ou, em outras palavras, de seguir linhas imaculadas de custódia intacta. Então, veja, Schellenberg já estava dando uma desconfiada e um golpe duro no referencial do Jenkinson, né? Então, veja, de seguir linhas imaculadas de custódia intacta. Isso era ligado ao analógico, isso era ligado àquele momento histórico. Então, já uma crítica. Falemos, então, do conceito de cadeia de custódia da Resolução 37 do CONARC. Tá? Então, o que é para essa resolução a cadeia de custódia? É a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos, sempre fez parte do processo tradicional de avaliação desses documentos. E é fortemente apoiada na análise de sua forma e de seu conteúdo. Que nos documentos não digitais, então analógicos, né, aqui com o nosso referencial que nós estamos trabalhando, os analógicos, estão inextricavelmente ligados ao suporte. Também dá para a gente problematizar isso de forma muito intensa, né? E vamos fazê-lo na próxima aula. Isto é, forma, conteúdo e suporte são inseparáveis. Vamos problematizar isso com os referenciais que a gente vem trabalhando. Além disso, essa presunção baseia-se na confirmação da existência de uma cadeia de custódia ininterrupta. Importantíssimo. Desde o momento da produção do documento até a sua transferência para a instituição arquivística responsável pela sua preservação no longo prazo. Veja, o foco está na instituição, tá? O foco está nas pessoas ou nas instituições e não na abordagem digital do ambiente, de uma linha ininterrupta. Com essa cadeia de custódia, caso essa cadeia de custódia seja interrompida, o tempo em que os documentos não estiveram sob proteção do seu produtor ou sucessor preservador, né, pode causar muitas dúvidas sobre a sua autenticidade. Novamente, aqui na 37 do CONARC, o que nós estamos falando é de pessoas e entidades. Agora vejam se eu estivesse falando de um sistema que sai da observação dos requisitos arquivísticos. Está no meio digital, mas saiu do sistema com requisitos. Não dá para fazer a mesma afirmação? Vou ler novamente. Caso esta cadeia de custódia seja interrompida. Estou falando da cadeia digital. O tempo em que os documentos não estiveram sob a proteção da cadeia de custódia digital arquivística, desde o produtor até o sucessor preservador, é possível que muitas dúvidas sejam levantadas sobre a sua autenticidade. Claro, né? Então, conseguimos fechar bem mais agora. Só vou ler ali sobre a cadeia de custódia ininterrupta, né? Linha contínua, olha a definição, de custodiadores de documentos arquivísticos, desde o produtor até o seu legítimo sucessor, pela qual se assegura que esses documentos são os mesmos desde o início, não sofreram nenhum processo de alteração e, portanto, são autênticos. Pensado num mundo analógico, tá? Pensado para documentos analógicos, pessoas e entidades. Expandimos novamente, agora vamos novamente lá no direito, né? Mais um elemento de ruptura de paradigma.
coleta e não cadeia de custódia digital arquivística. Então, o que a gente está tentando aproximar é a abordagem do direito, da coleta, manutenção, documentação, até inserção no processo judicial e a valoração judicial. Mas aí a gente quer ir um pouco mais adiante. Por quê? Porque nós estamos falando de documento digital que é complexo e específico. Quer dizer, ele pode ter sido adulterado antes da coleta, como um e-mail, como um relatório digital, que deveria ter sido observado desde o nascimento. Não pode ser simplesmente uma carta, um memorando que foi mantido em ambiente digital, mas que não tem garantida a sua cadeia de custódia digital. Veja, essa é a preocupação. Cotejamento da prova desde a sua coleta. A gente está querendo cotejamento dos documentos arquivísticos digitais que possam ser prova, que possam ser fonte de prova, que possam ser considerados como prova para o judiciário. Para nós é fonte de prova, para o judiciário é prova quando ela é cotejada, quando ela é coletada e cotejada até a inserção no processo judicial e até a valoração. Porém, com os registros digitais, os documentos arquivísticos digitais, né, tudo mudou. É uma ruptura de paradigma, uma ruptura paradigmática. A complexidade e a especificidade dos documentos digitais mudou a forma como nós olhamos para a prova ou evidência. Também, vamos problematizar esses dois conceitos. Para a cadeia de custódia, agora ressignificada, então é essa a relação que a gente quer fazer. Primeiro a gente faz dentro da arquivologia, tá? Cadeia de custódia digital arquivística. Mas eu acho que dá para se identificar uma relação transdisciplinar com o direito, com a diplomática, com a ciência forense digital. E aí não arquivística, mas aí cadeia de custódia digital. Arquivística na arquivologia, cadeia de custódia digital no direito. Cadeia de custódia digital na diplomática, cadeia de custódia digital na CFD, na ciência forense digital. Muito mais aproximada interdisciplinarmente em um primeiro momento da CFD e do direito. Agora o foco deve ser a política arquivística e o ambiente digital, de forma que eu atinja estas provas que antes de serem provas são documentos arquivísticos digitais. Essa é a nossa preocupação. Aí o Interpares 2 com a sua cadeia de preservação, o COP, né? Chain of Preservation. Também nós vamos estudar, a gente vai, inclusive, pegar alguns desses requisitos funcionais da cadeia de preservação e vamos identificar num SIGAD, né? Num sistema de gestão de documentos. E também vamos identificar num ambiente de preservação, num RDC-ARC. Mas veja, nós estamos falando de um sistema com requisitos, né? Procedimental. Então, o que a gente tem para dialogar é que quando a gente estuda e experimenta a cópia, a cadeia de preservação e não a cadeia de custódia, agora é cadeia de preservação. Vamos cuidar dessa terminologia, tá? Quando a gente estuda agora a cadeia de preservação apresentada pelo Interpares, o que a gente vê é que ela é mais procedimental. É só voltar, gente. Não há uma apresentação de um conceito aqui de cadeia de custódia. O que há aqui é uma apresentação de procedimentos, de requisitos extremamente necessários e fundamentais, muito bem elaborados pelo Interpares. Outra consideração, é uma cadeia mais tecnológica, né? Por esses requisitos, pela apresentação dos requisitos da COP, da cadeia de preservação. Ela é execuível, ela é configurável, ela é implementável em sistemas digitais, ela é técnica. Ela não tem uma abordagem conceitual que nós esperávamos, como um modelo computacional. A questão não é do repasse entre os custodiantes confiáveis, é muito mais complexa. Claro,
Por mais que ela seja necessária, mas nós estávamos em busca do quê? De uma cadeia conceitual, de uma cadeia de custódia que estabeleça diálogos interdisciplinares com o direito, com a diplomática, com a ciência forense digital, com a CFD. Que aí nós não enxergamos que a cadeia de preservação o faça. Nós enxergamos sim que a cadeia de custódia digital o faça. Tá? Bem, outro autor que eu gosto muito para problematizar é o Hurtle, né? O Peter Hurtle. Tá? Nesse texto, Archival Authenticity in a Digital Age. O que o Hurtle nos diz? Com muito cuidado aqui. Em um ambiente, vamos passar para a tradução que está aqui adiante. Em um ambiente analógico, isso é uma crítica do Hurtle, tá? Em um ambiente analógico, a transferência legal e física dos documentos do produtor, daquela secretaria, né, de Fazenda, Secretaria de Saúde, Secretaria de Comércio, Secretaria de Educação, para o arquivo municipal, o arquivo estadual, o custodiador confiável, né, o sucessor preservador, garantia a custódia ininterrupta. E tudo aquilo que estava posto na nossa literatura arquivística estava válido. Né? Jenkinson, a linha ininterrupta, né? A cadeia de custódia ininterrupta, a garantia da autenticidade, tudo estava válido. Aí o que o Hurtle nos disse? Em um ambiente digital, não. não tá garantido, porque no ambiente digital nós estamos falando de documentos complexos e específicos. Eu não posso simplesmente achar que levar este pendrive aqui, eu estou com fundo aqui, então fica difícil para vocês verem. Esse pendrive, esse HD, esse documento digital exportado do produtor, da secretaria, para o arquivo, ele vai ir autêntico. E também não se está levantando aqui nenhum tipo de suspeita do profissional que transferiu, do arquivista, custodiador, diretor do arquivo, do profissional, não. O que se está levando em consideração é que o documento arquivístico digital é complexo e específico, ele pode ser adulterado em 1/1000 de segundo, se não estiver debaixo de uma custódia digital, cadeia de custódia digital, se não estiver confinado em um ambiente digital, em um SID, Sistema de Informação Digital, com requisitos arquivísticos homologados pela autoridade competente. Se estamos falando de gestão de documentos, o modelo de requisitos é o EARC Brasil, para o Executivo e Legislativo. Se estamos falando de judiciário, o modelo de requisitos é o MOREC Jus, para o Judiciário. Se estamos falando de documentos permanentes, imprescritíveis e inalienáveis, o modelo que nós temos homologado hoje no Brasil é o do CONARC, é a resolução número 43, que nos diz que os documentos permanentes têm que estar arquivados, preservados e mantidos seguros e autênticos por um repositório arquivístico digital confiável. Então, essa transferência não pode mais acontecer, porque ela rompe a cadeia de custódia digital. Ela não rompe a cadeia de custódia que Jenkinson pensava em 24. Ela rompe a cadeia de custódia de hoje, a CCDA, cadeia de custódia digital arquivística. Por quê? Porque os documentos arquivísticos digitais são, per si, complexos e específicos. Então, seguimos. Aí do quadro TEC. Como garantir a cadeia de custódia para o e-mail e para migrações, né? Para arquivos de migrações. Gente, se eu salvo um e-mail em PDF e coloco num HD, ele vai se manter autêntico? Mas e se eu assinar esse documento? Se eu botar uma firma digital, uma assinatura digital, ele vai se manter autêntico ao longo do tempo? Claro que não. Porque a assinatura digital não garante autenticidade. A assinatura digital garante o quê? Autoria e princípio de não repúdio. De autoria, da autoria, e não preservação. Porque preservação
é outra coisa, porque autenticidade é outra coisa, confiabilidade é outra coisa. E se nós estamos falando de documentos digitais, eles são complexos e específicos. Estas migrações e estes e-mails precisam estar sob cadeia de custódia digital arquivística. O conceito, então, de cadeia de custódia já não dava mais conta dos documentos digitais. Desde Hurtle, desde o questionamento que Hurtle nos fez, né? Em alguns casos, um arquivo recebe como transferência ou como recolhimento um HD, um disco rígido, né? Um Winchester, um DVD, uma mídia qualquer, seus documentos para custódia, em princípio, e estando de acordo com a definição da cadeia de custódia pensada para um ambiente analógico, não pensada para um ambiente digital, aonde esses documentos estarão sob grave problema de autenticidade, confiabilidade e preservação. Outra coisa que nós temos que nos preocupar: arquivar em cadeia de custódia. Estamos falando de cadeia de custódia, então nós temos que arquivar em cadeia de custódia. Arquivar um documento arquivístico digital, seja processo, dossiê, etc., seja avulso. Arquivar um documento arquivístico denota um imperativo jurídico e procedimentos arquivísticos sistemáticos. Não é somente atribuir um metadado ao documento, não é pegar o documento e botar um metadado lá, uma tag, né, uma etiquetinha, arquivado. Não é só isso. Não é taguear o documento, nada disso, é um procedimento jurídico e arquivístico de arquivamento. Quando isso é dito por um juiz, isso é imperativo, isso tem que arquivar de verdade. Nós não podemos colocar um metadado quando o juiz diz arquive-se. Quando um diretor de uma unidade, quando um diretor de um pró-reitor de uma pró-reitoria diz arquive-se, ele tem que ser arquivado aquele processo, ele tem que ir para o arquivo. E se ele é digital, ele tem que ir da forma digital. Se estamos falando de documentos digitais, o mesmo tem que passar a ter forma documental, diplomática manifestada. Documentos que estão em um ambiente sem forma documental diplomática manifestada, estão com forma documental diplomática armazenada, precisam mudar a sua forma documental diplomática armazenada para forma documental diplomática manifestada. A forma documental é um procedimento de arquivamento, tem que ser respeitado. Tá? Se for um dataset, ele tem que ser manifestado e encapsulado, tem que receber seus metadados de gestão, metadados de representação, ou seja, a equivalência aos metadados ISAD ou NOBRAD, e ser transferido ou recolhido via REST API ou gRPC, que são protocolos de interconexão de sistemas, que tem tudo a ver com a cadeia de custódia digital. Em que formato? Num formato de pacote OAIS. Aí nós já estamos entrando no OAIS. Vejam a relação interdisciplinar entre cadeia de custódia e OAIS, modelo OAIS. Um está inextricavelmente construído com o outro. Inextricavelmente. É uma relação umbilical. Cadeia de custódia digital, modelo OAIS. Então, esses pacotes OAIS, CIP, serão arquivados em um RDC-ARC, de acordo com a resolução 43 do CONARC. Serão auditados pela ISO 16363. E a entidade será auditada pela ISO 16919, a 919. Seja transformado em um pacote AIP de arquivamento. Aí sim, só nesse determinado momento nós temos um documento arquivado de verdade, arquivisticamente, digitalmente, considerando o imperativo jurídico. Seja permanente ou seja corrente intermediário. Se é corrente intermediário, nós estamos falando que nós vimos nas aulas passadas, RDC-ARC de corrente intermediário. Se ele é documento permanente, de acordo com a tabela de temporalidade documental, ele é imprescritível e inalienável, então ele é o RDC-ARC de permanente.
mas sempre em uma cadeia de custódia digital arquivística ininterrupta, como forma de garantir a autenticidade, confiabilidade e preservação. E seja dado acesso através de pacotes OAIs DIP, de disseminação, na plataforma de acesso e difusão, naquela plataforma arquivística, que implementa multinível, relação orgânica, importação, exportação, metadados, interoperabilidade, lugar de memória. Modelo AIS. Acabamos de introduzir toda essa cola que existe entre o que nós estamos construindo até aqui, a cadeia de custódia, e agora entra o modelo AIS, o Open Archival Information System. Tá? Então nós vamos ter que arquivar, para garantir a autenticidade, datasets, né, bancos de dados, terão que ser arquivados para garantir que são autênticos. Senão, o dia que o judiciário precisar coletar prova, ele vai coletar a prova, mas aquele banco de dados não foi mantido autêntico, ele não foi garantida a sua cadeia de custódia digital. Da mesma forma, websites. As páginas web terão que ser arquivadas em cadeia de custódia em um RDC-ARC. Porque, senão, a hora que eu for coletar aquela página, quem diz que eu não adulterei, ou que alguém não adulterou, ou que uma invasão hacker não adulterou aquele meu site? Aquele meu portal de dados abertos não foi adulterado de forma maliciosa? O mesmo para e-mails, redes sociais, WhatsApp usado como documento, até convocações têm sido feitas por WhatsApp, acordos, contratos, registros iconográficos, dados de pesquisa, vídeo monitoramento. A pergunta da cadeia de custódia do modelo AIS. E aí vocês reflitam sobre as instituições que vocês estão trabalhando, os arquivos que vocês estão fazendo estágio, estão trabalhando, estão administrando, coordenando. Quem está de forma efetivamente com a custódia dos documentos arquivísticos digitais fonte de prova? Esses documentos estão indo para a custódia do arquivo mesmo? Ou não? Vocês estão sem a custódia do documento digital? Quem está custodiando os processos administrativos nato digitais, os processos judiciais na instituição de vocês? O arquivo? Ou não? Há uma desfunção, uma ruptura de cadeia de custódia e esses documentos digitais estão, por exemplo, no CPD, na área de informática, na área de TI, na área de computação, com uma empresa terceirizada, com um profissional externo que não tem perfil para isso, que não tem competência institucional, jurídica, de formação. E ele pode ser imputado por algo que ele não tem a menor capacidade, que é cuidar da custódia, da autenticidade e da confiabilidade dos documentos digitais. Então veja que também já é quase um pedaço da resposta que nós queremos. Por que não estão sendo aplicados os requisitos? Por que não há RDC-ARC? Porque falta o protagonismo da área competente, da área de arquivo, do arquivista, das arquivistas que deveriam estar emanando, implementando e supervisionando e avaliando estas políticas de gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais. Bem, então a CCDA, Cadeia de Custódia Digital Arquivística, aqui na arquivologia, ressignificada, baseada em uma ruptura paradigmática de documentos digitais complexos e específicos, mas que nós já pensamos que deve haver, sim, além de uma relação interdisciplinar com o direito, com a diplomática, com a ciência forense digital, com a CFD. E aí a gente já está pensando que pode estar nesse horizonte, isso precisa de mais investigação, é isso que a gente está se ocupando no grupo de pesquisa, de uma relação transdisciplinar, em que o direito já esteja dialogando, mesmo que não de forma tão consciente, clara, lúcida e relacionada à arquivologia, mas já esteja tratando de cadeia de custódia digital. CCD,
mas que quando chega na arquivologia é CCDA. Tá? Então vamos ler a proposição conceitual. Princípio, veja, não são procedimentos, não é como a cadeia de preservação, não são requisitos, não são procedimentos, é um princípio aplicável aos documentos digitais, considerando suas especificidades e complexidades, garantindo que estes documentos de arquivo não tiveram ruptura de sua custódia arquivística digital, mantendo sempre confinados. Esse confinados é muito especial. Sempre debaixo dos auspícios dos sistemas digitais, dos CIDs, em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados pela autoridade competente, pela autoridade arquivística, seja arquivo nacional, seja arquivo estadual, seja arquivo municipal, dentro daquela esfera e dentro daquele poder competente. Homologados, então, desde a sua produção ou representação, transmissão, arquivamento, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando todas as suas alterações de forma sistêmica. Não é o arquivista que registra isso, não é o arquivista que registra o técnico de arquivo que converteu de formato MP3 para formato tal. Isso tem que ser sistêmico, abordagem sistêmica, porque não é mais um fazer técnico, não é mais um fazer humano, manual, é um fazer sistêmico. Não pense que acaba o fazer arquivístico, muito pelo contrário, agora que ele é mais necessário, mas como um gestor da cadeia de custódia, o que elabora a política, implementa esta política nessas plataformas que respeitam, foram construídos esses sistemas, desenvolvidos, implementados, para considerar esses requisitos. Então, de forma sistêmica, assegurando assim a garantia da autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo, em uma abordagem de preservação digital sistêmica, desde a gênese até a preservação permanente, acesso e difusão. Essa é a cadeia de custódia digital arquivística que nós queremos dialogar cada vez mais. Então, a pergunta que nós podemos também fazer: caminhamos para ou já vivemos em uma insegurança jurídica na fonte de prova dos documentos de arquivo? Por que eu pergunto isso? Porque nós temos documentos que não têm cadeia de custódia digital. Porque nós temos instituições que estão produzindo documento digital, mas que não têm RDC-ARC. Nós temos instituições que estão produzindo documentos digitais, mas que não têm um SIGAD. Como fica a segurança jurídica? Como fica essa relação que, de acordo com José Afonso e Silva, está relacionada a esse conjunto de condições em que as pessoas têm conhecimento antecipado das regras, das consequências diretas dos atos, da relação do Estado de Direito, como que funciona a prova, como que funciona a minha segurança jurídica. Tem que estar muito claro tudo isso, muito, muito estabelecido. Mas quando eu falo isso, que um documento digital tinha que ter cadeia de custódia digital, mas que na prática não está tendo, tinha que estar arquivado, mas que na prática não está, tinha que ser produzido em um sistema de informação com requisitos arquivísticos, mas na prática não está, tinha que estar arquivado em RDC-ARC, mas na prática não está, tinha que ser acessível por uma plataforma de acesso e transparência ativa com requisitos, mas na prática não está. Então, esse cenário de insegurança jurídica pode ser uma realidade. Em um mundo digital, documentos digitais, né? Uma cadeia de custódia digital arquivística, ou seja, CCDA, para documentos de arquivo, garantindo a segurança jurídica para os gestores, para os pesquisadores, para os técnicos, para os cidadãos, para todo mundo. Para todos os que têm algo relacionado a essa instituição. A custódia
o cuidado, a posse, o controle, a política, a metodologia e tratamento nestes documentos baseado em normas, padrões, modelos, requisitos, políticas, sistemas, desde da gênese desse documento, que é antes da criação, a gênese, até a produção em CIGADs ou CIGADs de negócio, a sua transferência para os arquivos intermediários, o recolhimento para os arquivos permanentes e o acesso nas plataformas arquivísticas com requisitos homologados pelas autoridades competentes, tá? De acordo com o modelo AIS. Está aí o modelo AIS. Então, vejam essa relação inextricavelmente estabelecida, né? O modelo AIS, a ISO 14721, Open Archival Information System, que nos apresenta 3 entidades: o producer, que é a gestão de documentos, o produtor, o CIGAD, ou gestão doc, né? O administration, ou o OIS Archive, que é o arquivo permanente, que é o RDC-ARC, ou então o RDC-ARC decorrente intermediário, né? E a plataforma de acesso, muito à direita, tá? A plataforma de acesso e difusão, ou de acesso e transparência ativa. Tudo interconectado, tudo interoperado, considerando requisitos, com documentos confinados nesses sistemas. Professor, não dá para deixar o documento num HD externo lá na estante do meu arquivo intermediário? Não. Não pode. Ruptura de cadeia de custódia digital. Mas não é ruptura de cadeia de custódia, segundo Jenkins. Por quê? Porque está no produtor ou está no preservador. E é uma lista das entidades. É um metadado, é uma lista. Eu listo quem que teve a posse, o controle, o cuidado. Para documento digital, a cadeia de custódia não digital, perdão falar isso, não digital, não dá conta da complexidade. Peter Hurtle, que nós vamos novamente recorrer ao autor para problematizar. Então está aí. Do CIGAD, corrente intermediário, gestão de documentos, a hora que for arquivar para o RDC-ARC, seja RDC-ARC de corrente intermediário, seja RDC-ARC de permanente, em cadeia de custódia ininterrupta, por pacotes OAIS de CIP para AIP, e a difusão ou acesso à transparência ativa para a terceira entidade do modelo OAIS, a plataforma de acesso e difusão, ou plataforma de acesso e transparência ativa, em pacotes, de acordo com o modelo OAIS, sem interrupção da cadeia de custódia digital arquivística. Cadeia de custódia digital no direito, cadeia de custódia digital com a diplomática, cadeia de custódia digital com a CFD, com a ciência forense digital. Tá? Então, em um ambiente digital, houve a necessidade de se repensar a garantia da cadeia de custódia ininterrupta. E como mantê-lo como um lugar de gestão arquivística, preservação permanente, custódia confiável e como um arquivo permanente digital motivado pela Lei 8.159, a Lei de Arquivos, que coloca como dever público a gestão dos documentos de arquivo, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Desta forma, pessoal, é necessário olhar para o RDC-ARC, ou seja, para o arquivo permanente digital. O RDC-ARC é o nosso arquivo permanente digital, como o lugar necessário e obrigatório perante a Lei 8.159. Se nós estamos falando de documento digital tem que ser arquivado em um RDC-ARC, está lá na orientação técnica 03 do CONARC, a Lei 8.159 chama o RDC-ARC, chama a Resolução 43, considerando a especificidade e a complexidade dos documentos digitais.
para os documentos históricos, documentos permanentes, e o lugar onde são implementados os referenciais consolidados e atuais de uma preservação digital sistêmica. Aquele guarda-chuva, desde a gênese até a preservação e o acesso e difusão em plataformas arquivísticas de acesso e transparência ativa. Os documentos permanentes históricos são imprescritíveis e inalienáveis. Artigo 10 da 8159, da Lei 8.159. Tem que estar protegidos, tem que estar num ambiente que os protege, que garante a sua autenticidade, a confiabilidade, a preservação ao longo do tempo. Então chegamos agora à diplomática e à ciência forense digital, a autenticidade do documento digital, né? Então essa aproximação nos deu, isso aqui eu estou apresentando um resultado de uma pesquisa com o grupo de pesquisa, o Digital Records Forensics Project, aí a gente traz o referencial da Luciana Durante, uma parceria da British Columbia e o Departamento de Polícia de Vancouver, e resultou numa proposta de uma criação de uma nova disciplina, a Digital Records Forensics. E se integra o conhecimento de outras áreas como arquivologia, diplomática, ciência forense digital, direito e segurança da informação. A definição de CFD, Ciência Forense Digital, segundo Digital Forensic Research Workgroup, é o uso de métodos cientificamente derivados e comprovados para a preservação, coleta, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação de evidências digitais derivadas de fontes digitais, com o objetivo de facilitar ou promover a reconstrução de eventos considerados criminais. Olhem a CFD, a pegada. Ou ajudar a antecipar ações não autorizadas que demonstrem perturbar as operações planejadas. Vejam, a ciência forense digital, a CFD, como é que ela aborda a autenticidade do documento digital? Então, o documento digital para a ciência forense digital. Confiabilidade. Confiável enquanto a sua origem, que é entendido como uma maneira de apontar se a pessoa ou o software é confiável. Vejam a dependência do CID, do Sistema de Informação Digital orientado a requisitos. Precisão. Um componente da autenticidade, mais especificamente da integridade. Dois componentes da autenticidade, né? Os dados de um documento são o que eles pretendem ser e foram produzidos por ou vieram de fonte pela qual afirmam ter sido produzidos. A autenticidade. E a integridade, entendido pelo conceito de integridade dos dados e a duplicação das integridades. CFD, Ciência Forense Digital. Então, se nós pudéssemos bifurcar o objeto digital, e aí derivamos também o documento digital, nós poderíamos dizer que para a diplomática digital é o documento arquivístico digital, enquanto que para a ciência forense digital é a evidência digital. Essa é uma diferença sensível entre diplomática e CFD. Vejam que a CFD, ela necessita de uma CCDA. Por que ela necessita? Caso contrário, no momento da coleta da prova, aquela abordagem que o direito tem, né? Coleta, a documentação, o registro ao longo do tempo, até o arquivamento, o uso no processo judicial e a valoração judicial. Então vejam, no momento da coleta da prova, da evidência, esta já pode estar comprometida, por ser documento digital complexo e específico, e requer, assim, uma CCDA desde a gênese. Então veja como a ciência forense digital, que está mais dedicada à questão dessa fonte de prova criminal ou de prevenção, ela precisa pensar o antes da coleta. Ela precisa colocar em xeque e analisar a anterioridade da coleta, e não só desde a coleta. Aí é que a CFD tem essa pegada mais interessante, que a diplomática não tem, que a diplomática está muito ligada no
documento e a CFD, nós podemos fazer a saída à lei. Vejam essa notícia que interessante. A AGU, aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União, faz uma exigência para entregar o vídeo da reunião ministerial ao STF. O que eles argumentam? Problema de cadeia de custódia. Deixa eu ler para vocês, talvez vocês não consigam ler bem no tamanho da tela de vocês aí. A Advocacia Geral da União pediu ao ministro Celso de Mello, do STF, nesta sexta-feira, 8/5, a definição da cadeia de custódia do vídeo de uma reunião ministerial realizada em 22 de abril no Palácio do Planalto. A gravação foi solicitada pelo ministro dentro do inquérito. Não está em xeque aqui a questão política, não é isso que nós estamos analisando. O que nós estamos analisando é o argumento da cadeia de custódia num documento arquivístico audiovisual, um vídeo, que deveria estar arquivado e preservado em uma cadeia de custódia. E o fato de que ele não estaria e não estava arquivado em um ambiente com requisitos levanta dúvidas sobre a garantia da autenticidade e da cadeia de custódia desse registro. Veja a importância. E aí eu trago a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Também foi chamada essa lei de pacote anticrime, né, da cadeia de custódia da prova penal. Para Geraldo Prado, a cadeia de custódia representa justamente o importante. Dispositivo que pretende assegurar a integridade dos elementos probatórios. Trata-se de mecanismo fundamental a regular a utilização de uma evidência em juízo, garantindo-se a respectiva história cronológica ou rastreabilidade probatória e, por consequência, a sua autenticidade e confiabilidade. Tá tudo bem até aí. Revela, no fundo, uma preocupação com o controle da decisão judicial em um Estado democrático de direito por meio de sistemas de controles epistêmicos. Ótimo, claro, tudo bem. A cadeia de custódia foi definida no citado projeto de lei como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Tem uma ampliação tênue, muito tênue aqui, que quando diz aqui, ó, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. Vocês têm ideia do que está mudando aí? Na abordagem anterior dos autores que eu apresentei anteriormente, era da coleta, documentação em diante. Aqui é a história cronológica do vestígio coletado. Então, a história dele, o anterior, isso dá muito que trabalhar, isso dá pano para manga, teoricamente, praticamente, em laboratório. Porque aqui é que eu consigo, com essa lei, aplicar a ciência forense digital e ir na história cronológica dessa posse, desse e-mail que eu estou coletando, desse correio eletrônico. E aí a história cronológica desse e-mail que eu coleto hoje, quando eu coletei por causa desse crime, eu poder argumentar que na história cronológica desta prova não há evidência suficiente de que ela foi mantida autêntica. Não há o quê? Cadeia de custódia digital arquivística. Ele não foi garantido desde a sua gênese ao longo do tempo até esse momento em que eu coletei como prova para inserção no processo judicial e valoração judicial. Mudou muita coisa. Esse diálogo nós estamos esperando que o direito faça com a arquivologia. Nós estamos esperando efusivamente que isso seja feito. Ainda, conforme Badaró, embora normalmente relacionada à prova científica, isso é outra questão importantíssima, por isso que eu estou dando tanto destaque. Normalmente relacionada à prova científica, prova de laboratório, né? E, mais especificamente, a perícia do laboratório
Sua aplicação deve ser entendida de forma mais ampla. Uau! Aí entra novamente esse salto temporal da história cronológica do vestígio coletado. A anteriore, antes, a história cronológica pregressa desta prova, deste documento. Então, vejam, mais ampla, vou lá na gênese, lá na produção, abarcando qualquer fonte de prova de natureza real. Não se limita, portanto, às coisas materiais. Então, não estou falando só da faca, do pingo de sangue, do fragmento de munição. Não, eu estou falando o que agora? Documentos arquivísticos digitais. Eu estou falando de um correio eletrônico. Eu estou falando de um registro de vídeo de entrada e saída de pessoas que não é garantida que ele não foi alterado. Porque no digital as alterações podem ser tão sensíveis que o perito não vai encontrar se não houver ciência forense digital, se não houver CFD, se não houver cadeia de custódia digital arquivística. Também necessária a observância da cadeia de custódia em face de elementos imateriais, registrados eletronicamente. Olha o digital, olha o documento arquivístico aqui. Como o conteúdo de conversas telefônicas, ou de transmissão de e-mail, ou mensagens de voz, ou fotografias digitais, filmes armazenados na internet, um relatório de um sistema de gestão universitária, um processo administrativo registrado no SEI, que não foi arquivado e recolhido para o RDC-ARC, ou seja, não está contemplando a cadeia de custódia digital arquivística. Estamos no fim da aula, gente, estamos acabando. Acho que tem mais 2 slides só. Então eu vou ler, já que estamos no finalzinho da aula, eu vou ler. Novamente, porque eu já tinha feito essa leitura da CCDA. A cadeia de custódia digital arquivística, CCDA, é um princípio aplicável aos documentos digitais. Documentos arquivísticos digitais. Considerando que são esses documentos específicos e complexos. E que eu preciso garantir que esses documentos de arquivo não tiveram ruptura desta custódia arquivística digital, mantendo esses documentos sempre confinados em ambientes digitais, em SID, Sistemas de Informação Digital, se é na gestão de documentos, no SIGAD ou no Gestão Doc. O modelo de requisitos é o EARC Brasil, para Executivo e Legislativo. O modelo de requisitos para a gestão de documentos no Judiciário é o MOREC JUS. Na União Europeia é o MOREC. Na Austrália é o DIRCS. Nos Estados Unidos é o DOD 5015. Tá? Sempre confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados pela autoridade arquivística competente em sua esfera de poder, tá? Desde a sua produção ou representação. O que é essa representação, gente? Se eu estou digitalizando o documento, então eu tenho que ter cadeia de custódia na digitalização. O decreto 10278 de digitalização de documentos tem que estar acorde à cadeia de custódia digital arquivística, algo que não está no decreto. E é um perigo, definitivamente. Não basta digitalizar, assinar digitalmente e colocar num storage, colocar numa estante, pronto. Esse documento não será mantido autêntico ao longo do seu ciclo de vida, não será mantido autêntico daqui a 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 anos, e eu já não terei mais o original, tá? Porque eles foram eliminados, autorizados pelo decreto 10278. Tá? Mesmo considerando que são documentos de caráter corrente intermediário. Temos documentos de longa temporalidade, documentos de temporalidade longa, de 100 anos. Tá? Então, inclusive a representação, a transmissão, o arquivamento, pacote CIPs, né, gente? AIPs e DIPs, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando todas as alterações de forma sistêmica. Não é o arquivista que registra, é o ambiente que registra, que obedece ao arquivista, que obedece à política arquivística. Não é um arquivista que vai ficar ali no sistema conectado, digitando e escovando o bit e arrastando o mouse e convertendo formato MP3 para formato tal, formato de vídeo FLV para formato de vídeo AVI. Não, isso é um procedimento técnico que o sistema arquivístico, o RDC-ARC, vai fazer
obedecendo à política arquivística emanada pelo profissional, pela autoridade arquivística competente. Tudo isso de forma sistêmica, na cadeia de custódia digital, tá? Assegurando assim a garantia da autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo. Tudo isso com uma abordagem da preservação digital sistêmica. Não é um fazer técnico, não é um fazer manual, operacional, é um fazer sistêmico em um ambiente confinado que obedece requisitos arquivísticos homologados pela área. Fechando então, gente, agora, nesse momento, com a especificidade e a complexidade dos documentos arquivísticos digitais, com uma ruptura paradigmática, considerando os documentos analógicos, Hurtle, né, Peter Hurtle, a cadeia de custódia dava conta da transferência física e legal do produtor para o sucessor preservador, de uma Secretaria de Educação para o arquivo municipal, para o arquivo central. Não dá mais conta no ambiente digital, não dá mais conta de um documento arquivístico digital. Tá? Então, considerando esses documentos, a cadeia de custódia no direito, aí por isso que eu trouxe aquela lei, por isso que eu trouxe aquele referencial, ela está se expandindo. A história cronológica daquela prova coletada vai além. Leiam aquela lei, leiam esses textos que nós vamos discutir na próxima aula. Então é mais ampla a abordagem da cadeia de custódia agora no direito. E com isso nós vamos poder fazer um diálogo interdisciplinar no momento e transdisciplinar no segundo momento, mais profícuo, com produção de conhecimentos. Tá? Muito mais ampla esta abordagem, com os elementos e materiais como evidência, assumindo a possibilidade de fonte de prova dos documentos digitais e considerando a ciência forense digital. Requer, assim, um cotejamento desde a gênese e não da coleta da prova. Aí é que entra aquela definição da cadeia de custódia apresentada pela lei da cadeia de custódia, tá? O pacote anticrime. Requer um cotejamento desde a gênese, com uma política arquivística, com requisitos, com RDC-ARC para uma CCDA ininterrupta, para uma cadeia de custódia digital arquivística ininterrupta. Vejam como essa evolução do direito está se aproximando cada vez mais da arquivologia e da CFD, da Ciência Forense Digital, essa história cronológica da prova. Pessoal, a aula acaba aqui. Vamos bem de horário, né? Vamos sim. A atividade está compartilhada lá no Class, termine o vídeo aqui. Lembre que esse vídeo fica gravado, fica disponível, vocês podem voltar a ele a qualquer momento. A atividade está no Class, cuidem o prazo, ela já deve ter sido disparada. Se não foi disparada ainda, vai disparar logo em seguida. Elaborem a atividade e me entreguem no Class, no AVA, né? No nosso AVA, o Google Class. Próxima aula presencial lá no Graguatá, lá no campus do Graguatá. Quero desejar uma ótima noite para vocês, um bom final de semana, bom descanso e nos encontramos a próxima semana. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau para todos.